Então vamos lá. Operações básicas de vetores. Isso daqui vocês leem e é o básico. Por exemplo, saber carregar um vetor, né? Ler os elementos da entrada padrão e colocar os elementos no vetor. Isso é para ser básico, tipo, ler a quantidade de elementos. Como é? Sem quantidade. Inicializa o vetor, sei lá, com o máximo. Normalmente ele diz qual é o tamanho máximo do vetor, não diz? A quantidade de elementos é menor do que 100 elementos. Então, int vet máximo. Onde o máximo é quanto? Const máximo const. Isso aqui é o procedimento básico, tá certo? Usando o vetor mesmo. Então eu vou preencher os elementos. Int 0 i menor do que quantidade mais cin para vet i, tá certo? Então isso daqui é o básico. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que o máximo de elementos que ele vai colocar é entre 0 e 100. Então eu crio um vetor para armazenar logo o limite, o máximo. Não, vamos fazer estático, tá certo? Normalmente nas questões de vetores ele vai dizer qual é o máximo de elementos que vão caber, que ele vai inserir. Depois você faz um laço, porque o primeiro índice do vetor é 0, o último índice é a quantidade menos 1, e você sai lendo os elementos do vetor. Todo mundo viu isso, aprendeu isso quando fez FUP, ou alguém está fazendo isso? Sim, aprender agora. Pretendo aprender agora. Nem isso. Aprender semestre. Então vamos do zero, então, tá certo? Eu não sei se eu ia fazer aula. Hã? Não sei se eu ia fazer aula. Caramba, meu povo. Então vamos do zero, então, tá? Bora, do zero, então. Vetor do zero, para quem nunca viu. Vamos lá. Ok, faz de conta. Então, já que eu vou fazer do zero, por obséquio, se você não sabe, preste atenção, tá certo? Faz de conta que você quer calcular a média. Você todo dia corre, todo dia você corre ali na beira-mar e você faz. Não, ali na beira-mar. Beira-mar ali da maternidade? Beira-mar ali da maternidade. Todo dia você corre ali na beira-mar e mede em quanto tempo você faz 5 quilômetros, ok? 5 quilômetros, você acha que é mais ou menos quanto tempo você vai fazer 5 quilômetros? Tudo bem. Então você tem o tempo 1. O tempo 1 foi 30 minutos, tá bem, viu? Graças a Deus. 45 minutos. 30 minutos tem que estar afiado para fazer 30 minutos em meia hora. Não é difícil, mas assim, você tem que estar bem treinado. Você fez o tempo 2 em... Não, melhor, você fez 2 dias, você fez 3 dias. Então você tem o tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. Aí você quer fazer um programa para calcular o seu tempo médio. Então como é que você faz? Cin para pegar tempo 1, depois para pegar tempo 2, depois para pegar tempo 3. Aí você vai imprimir. Você vai calcular a média. A média foi quanto? Tempo 1 mais tempo 2 mais tempo 3. Dividido por 3.0, porque como é divisão inteira, só vai dar quebrado se um dos dois números for quebrado, né? Não, tem que fazer um dos dois ser float. Ou esse vira float, ou o outro vira float. Ok? Pronto, aí você vai imprimir tempo médio. É verdade, obrigado. Tempo média. Entendi? Aí você vai lá. Aí hoje eu fiz em 45 minutos.
Ontem eu fiz em 52 minutos. E no primeiro dia eu estava cansado. Eu parei para chupar um picolé, foi 60 minutos. Ok? Eu estou com um tempo médio de 52 minutos. Ótimo, fantástico. Aí, amanhã você tem um dia a mais para fazer, não é verdade? Aí pronto, aí você vai mudar seu programa. Como agora eu tenho 4 tempos, aqui vai ser o tempo 4. Aí depois você vai ler o quê? Tempo 4. Aí agora você faz isso aqui mais tempo 4 dividido por 4. Cout, digite seus tempos. Ok, então só lembrando, 52, 40, 60 e o de ontem, como eu estava motivado, foi 39. Caramba, baixei de 52 para 47. Aí você continua nisso até completar o mês. Aí você pensa, caramba, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, cara. Aí você pensa, não, é muita burrice. Meu sonho é que eu pudesse dizer assim, ó, int tempos, no máximo, como é por mês, vão ser 31. No máximo. Eu não queria colocar assim, não. Eu queria só dizer assim, de Cout, quantos dias você treinou? Int quantidade. Cin quantidade. E depois eu ia dizer, digite seus tempos, e eu ia colocar tudo dentro de tempos. Tipo, para int 0 e menor do que quantidade mais, eu vou colocar onde? Tempos e no final eu não queria ter que fazer assim, eu queria poder somar tudinho. Tipo, para todos os tempos, eu vou lá, tipo assim, total. O total começa com 0, né? Total mais quem? Tempos e, porque tem todos eles aqui dentro. Aí depois a média é quem? A média é o total dividido por float de quantidade, porque senão vai ficar a divisão inteira, né? Ia ser tão bom se isso funcionasse. Quantos dias você treinou? Treinei 10 dias. Seus tempos, 60, 55, eu botei 10, foi? Burrice. 45, 40, 39, 38, 37, 36, 34. Caramba, tempo médio 43. Caramba, tô ficando bom. Entendeu? Para isso que servem os vetores. Diz. Tem como faz esse áudio para entender quantas casas decimais? Quantas casas decimais? Você faz assim, ó. Include cstd.io. Aí você vem aqui e faz assim. Printf. Tempo médio. É ponto 2f, né? Ponto 2f. Isso em C++? C e C++ são a mesma coisa, meu povo. Então é só usar o printf. Tem contato pelo CA. No CA. Mas tu acha que eu decorei? É feio pra caramba, ué. Decorei foi feio. O que é aqui? Onde é que eu boto o porcento aqui? É assim? Não, é Assim? 3 dias. 30, 29, 28.
É muito feio com C++. É porque o ruim de C++ é que tem uma série de controles. Só o precision não é suficiente. Você tem que usar o fixed. Se você quiser pegar o fixed e o precision, é mais fácil fazer assim. Tudo bem. Entenderam vetores? O basicão de vetores? Basicão de vetores é isso. Então você precisa ser capaz de preencher o vetor e percorrer o vetor. Aí o resto é controle de laço. Por exemplo, tem um exercício lá que se chama que se chama Revolta em Portugal. Não, cabo de guerra. Dado um vetor de tamanho quantidade, você quer somar os elementos que vão até a metade, a primeira metade e a segunda metade. Você tem que dizer qual dos dois é a soma maior. Entendeu? Por exemplo, nesse caso aqui, 4, 5, 6, 1, 9, 2. Qual dos dois ganha? A primeira ou a segunda metade? Primeira ou segunda? Primeira, porque essa soma é maior do que essa soma. Como é que a gente faz isso daqui? Carregar o vetor é o básico, né? Isso a gente tem que pegar logo de cara. Então você sempre tem o máximo, const max, que ele vai definir lá na questão, sei lá, o vetor máximo tem 30 posições. Aí você vai ler a quantidade e faz a operação básica. Sem quantidade for 0 i menor que qtd i mais, lê o vetor, Cin para vet i. Como é que eu crio aqui? Int vet max. E aí o que é que eu tenho que somar? A primeira metade com a segunda metade. Como é que eu somo a primeira metade? Soma, Exato, eu somo até a metade, né? Ao invés de ir para ele todo, né? Eu faço até quantidade dividido por 2. Isso daqui, soma dos primeiros mais igual a quem? Vet i. A mesma coisa para o outro lado, né? Só que agora começa em quem? Não. Sim, quantidade dividido por 2 até o fim. Vamos ver se isso funciona. Se eu tiver... Aqui é a soma dos segundos, né? Não é a soma dos primeiros. Aqui é a soma dos segundos. De quantidade. Se soma dos primeiros for maior do que soma dos segundos, Cout primeiro else Cout segundo. Aí tem empate também, né? Ou não? É para começar com igual. Eu nem lembro. Acho que tem o igual também, né? Começa com igual. Igual é a gente tem Cout de empate. Else if soma primeiro for menor do que soma segundo. Se soma primeiro for maior do que soma segundo, Cout primeiro, se não, soma segundo. Vamos ver aí. Eu tenho que dizer quantos, né? São 6 elementos. Primeiro é o 6, 1 e o 4. E depois... poderia ser de seguido, né? Tanto faz. É o 7, o 1 e o 3. Aí dá o quê? Aí dá empate. Não é verdade? 6 mais 1 mais 4 é igual a 7. Mais 1 mais 3. Vamos de novo.
4. 1, 2, 3, 4 com... É verdade, 4 segundos. Ok? Então, queridos, o controle básico do vetor é prática. Entendeu? É prática. Vetores não tem nada demais. A diversão começa quando você começa a fazer algoritmos que misturam vetores e funções, porque é onde fica divertida a brincadeira. Bem divertido. Fica muito divertido. Não tinha, ó, por exemplo, ó, campo minado. Campo minado de vetores, sem array. Por exemplo, dado o seguinte vetor, faz de conta que 1 é a mina, tá certo? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Isso daqui é o teu campo... Tá fácil de acertar, hein? Campo minado 2D. Campo minado 2D, né? 3... Não, 1D só, uma dimensão, né? Ok. Você só pensa no campo minado como sendo o elemento ou quem está à esquerda ou à direita. Quantas minas eu tenho em relação a esse? 1, 2, não é verdade? 2 aqui. E nessa posição são quantas? 3. E nessa posição? 2 também. E nessa? Nessa, 1, nessa. 1 também, porque você pensa nesse, mais esse, na verdade? Daí eu tô ok. Quem não conhece campo minado que viajou, como é que funciona o campo minado? O campo minado funciona assim. Pronto, esses caras aqui são as minas, tá certo? Onde tem 1 é onde tem mina. Então você vai ter que demarcar quantas minas tem perto desse ponto aqui. Ó, tu imagina que o de baixo é o vetor de proximidade, tá certo? Quantas minas tem perto desse ponto bem aqui? Aí você pensa, aqui tem mina? Não. Aqui tem mina? Aqui tem mina? Não. Então nesse ponto aqui é quanto? 0. Tá certo? Aqui por primeira posição. Aqui não tem mina porque não existe, não é verdade? Aqui tem mina? Tem. Aqui tem mina? Tem. Então são 2. Para essa posição é cima, esquerda e direita. Quantas minas? 3. Para 3, ó. Para essa posição você tem 1, 2, 3. Você pensa no mesmo índice, um índice antes e um índice depois. Então você tem 3 minas. Perto dela tem 3 minas. Dessa posição aqui, perto dela tem quantos? 1, 2, só 2? Tem que contar ele mais os 2, da esquerda e da direita. É assim que você conta. Dessa daqui é quanto? 1. Dessa daqui é quanto? 0. E dessa? 1, ó. O da direita, bem aqui. Dessa daqui é quanto? 1, que é só esse, né? E desse daqui? 2. 1, 2. Desse daqui? 1. Desse daqui? Desse daqui? Desse daqui? Desse daqui? 1. Então a brincadeira do campo minado é você receber o vetor de minas e imprimir o vetor de proximidade. Ok? É bem facinho. Tem no CodeCAD esse? Ah, que legal. Bora lá. Não, vamos lá. Isso, então qual é o pseudocódigo aqui? É bem simples. Ó, na verdade, e de 0 menor do que quantidade, e mais faz. Vai pegar estou usando como tabuleiro I. Cout. Não, é o I menos 1 e o I mais 1. São os 3, né? O I menos 1 não existe. Aí ele vai pegar
Tudo bem, meu filho. Calma. Calma. Calma, Samuel, calma. 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 Bora lá. Não é não? Você quer saber, na verdade, quantas minas existem, na verdade? Quantas minas existem ali perto? Então, você vai lá. Total. Ok? Total mais tem mina à esquerda, na verdade? Tem mina em I-1, não é isso? Total mais tem mina em I, total mais... Exato, mina em I mais 1, não é isso que você verifica? E, professor, pode fazer tudo numa soma só? Pode. Total Cout. Fazer o que? Tem mina no I-1, não é assim? Mais tem mina, qual o outro? I, mais tem mina I mais 1. Hã? Fazer até assim para ficar melhor. Não é não? Não é só isso não? É. Só que o tem mina é uma função. Ué, faz, ué. Hã? Ah, paciência. Não pode fazer com Tá usando o que o cara não dá. Só pode dar forma. Não, eu tô falando assim. Tá respondendo a questão. A forma fácil. Eu não tô fazendo code card. Eu tô mostrando que... Eu tô botando pra lascar. Hã? Eu não tô botando pra lascar, tá? Não, é porque... Porque assim, termina implica que existe e tem mina. Porque se não existir, tem mina lá? Não. Não é verdade? Tem que existir. Então vamos lá. Int tem mina. Recebe o vetor, a quantidade e o i. Como é que eu sei que está fora do vetor? Se i for maior ou igual à quantidade, qual é o outro caso? Ou i menor do que 0, tem mina 0 ou 1? Sim ou não? Se está fora dos limites do vetor, tem uma mina lá? Não. Não é verdade? Se está dentro do vetor, aí eu tenho que verificar o quê? Se é 0 ou 1. Se vetor em i for igual a 1, retorne 1, ou então retorne 0. O coração é esse. Ok? Professor, não quero usar a função. Ah, tudo bem, ué. Bora lá. Vamos ter que fazer tudo empacotado aqui. Você tem que testar pro de antes, pro atual e pro depois, né? Não, esquece primeiro e último. Você tem que testar para 3 elementos. Ele, o antes dele e o depois dele. Aí ou você faz na mão e testa 3 vezes a mesma coisa, ou então você faz um outro laço. J vai começar onde? Quem é o primeiro? I menos 1, não é verdade? Depois o J tem que ser menor do que o quê? Menor ou igual a I mais 1. Vai fazer 3 vezes? I menos 1 até I mais 1. Só que na primeira interação ele vai fazer porque... Vai, ó. Primeiro você tem que garantir que ele existe, ó. Se o J, como é que eu sei que ele está fora do vetor? Coloca... Se dá... For menor do que 0. E for maior que Ou for maior do que a quantidade, quantidade. Existe mina aí?
Como é que eu sei que ele está dentro do vetor? Se for o quê? Maior ou igual a 0 e menor que quantidade. Se isso for verdade, eu sei pelo menos que ele existe, certo? Ó, vamos lá. Tá viajando, Fernanda? Tá viajando, Fernanda? Bora lá. Vamos fazer na mão. Vamos fazer de um por um. Você poderia tratar só ele existindo, não? Hã? Vamos ver. Só tratar só com... Se existe. Se existe. I menos 1 existe. Pode. Vamos devagar, então. Vamos lá. Vamos fazer de um por um, tá certo? Até aqui tudo bem, eu tenho que ver todos os elementos. Ok? Se você realmente não quiser os casos especiais, você começa do 1 e vai até antes do último. Tudo bem? Porque aí você tem certeza que todo mundo existe, sim ou não? Sim. Aí você vai fazer proximidade I, recebe vet I menos 1 mais vet I mais vet I mais 1. Por que você pode fazer isso? Porque você sabe que I menos 1 existe e I mais 1 existe. Porque você começou no segundo e terminou no antepenúltimo. Tudo bem? Ou seja, você acabou de preencher todos esses caras aqui, não foi? Você fez o I daqui até aqui e preencheu esses caras. Qual é o valor que esse cara aqui possui? Ele possui, esse daqui é o vetor de proximidade e esse daqui é o vetor de minas. Ok? Então o vetor de proximidade nessa posição é o vetor de minas I menos 1 mais o vetor de minas I mais o vetor de minas I mais 1. Sim ou não? Sim. Ok? Então você acabou de preencher só essa banda aqui. Pessoal do meio. Aí agora você pode fazer o quê? Quem é o proximidade 0? É o minas 0 mais o minas vet, né? Eu coloquei vet, né? Vet 0 mais vet 1. Ou não? Quem é esse daqui? É o 0 mais o 1. E quem é o proximidade QTD menos 1? O último. O último não é esse índice? É quem? É o vet QTD menos 1 mais quem? Quem é que está antes dele? Vet QTD menos 2. Funciona isso daqui? Por um caso não funciona. Qual caso? Se ele só tiver um elemento, funciona isso daqui? Não. Então você poderia fazer um grande if lá no começo. Se QTD for diferente de 1, você faz isso tudinho aqui. Se não, proximidade 0 é igual a vet 0, porque eu só tenho um elemento. Por que que não funciona quando eu tenho um elemento só? Porque com um elemento isso daqui não existe. Só que isso daqui é uma solução legal. Tá aí. Ficou ruim não, é? Ficou ruim? Ficou ruim? O problema é que quando você quiser usar esse raciocínio em duas dimensões, matricial, aí lasca, porque você não vai ficar conseguindo excluir manualmente todas as bordas, né? Porque agora quando você tem uma matriz, a tua borda não é só um canto e o outro, é a linha de cima, é a linha da direita, é a linha de baixo, é a linha da esquerda, e aí fica ruim pra caramba pensar assim. Não é verdade? Você também não vai conseguir somar todos os elementos agora na mão, porque aqui são só 3, mas na matriz são quantos? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 elementos. Aí você vai somar os 9 na mão? Pode, ué. E você pode pensar numa outra abordagem, ó. Vamos pensar numa outra forma de fazer isso daqui? Que não trate a borda, porque aqui a gente está tratando a borda de uma forma totalmente diferente, né? Então vamos se livrar da borda. Vamos pensar assim. Vou tratar o fato dele não existir. Se ele não existir, então não tem mina, correto? Se ele não existir, não tem mina. Então eu vou lá. Ao invés de acessar diretamente o vetor, primeiro eu vou verificar se ele existe. Se ele não existir, eu não adiciono nada. Então a gente pode fazer assim, ó. Proximidade I começa. Ó. Olha a manual aqui, ó. Se I menos 1 for o quê? Menor, como é que eu sei que está fora do vetor? Menor do que 0. Ou I menos 1 for maior ou igual a quantidade. Não, eu quero ficar no meio. No meio é o quê? I menos 1 tem que ser menor do que a quantidade, né? Menor do que a quantidade e maior do que 0, né? Se isso daqui existe, aí eu faço proximidade I mais vet I menos 1. Não é assim? Eu só posso somar o I menos 1 se o I menos 1 estiver dentro do vetor. E o qual vai começar no primeiro? Aí vai começar no 0 e vai até o último. Só que antes de somar, eu testo. Já que a gente não quer usar a função, antes de somar eu testo. Só que eu tenho que fazer esse teste para quem? Para o I menos 1, para quem mais? Tenho que fazer o teste para o I e o teste... É dúvida? Sério? Coisa boa. Valeu. Eita, pau. Tava difícil? Normalmente. Devia estar difícil pra caramba. De ED. Égua. É porque o povo falta a primeira chamada e aí me lascam. Eles me lascam. Hã? É só pra ficar tudo parecido, bonitinho. Ó, meu povo, ó. Resolvi aqui, ó. Se o I menos 1 existir, soma com o I menos 1. Se o I existir, soma com o I. Se o I mais 1 existir, soma com o I mais 1. Resolvido? Resolvido. Agora eu estou tratando os casos especiais? Estou. Porque quando eu tentar acessar esse cara, ele vai retornar o quê? Nada, ele não vai somar com o elemento. Não é verdade? Só que isso daqui são 3 vezes a mesma coisa. Fernando, tu que tinha viajado, presta atenção. Tu ainda está viajando? Ou tu já desistiu de tentar embarcar nesse balão? Eu estava tentando entender aqui. Vamos embarcar nesse balão. Hã? Já se perderam de novo? Como é? Por que vocês não dizem? Fantástico, pra mim, que bom ele tá curtindo essa ideia. Nossa, bota aí. Bota aí a ideia do seu. Eu tenho internet. Hã? O quê? Eu tenho internet. Eu te empresto. Ficar emocionado. Bora lá. Vamos lá, meu povo. Como pode, meu Deus? Let it go.
Quando a gente domina muito uma coisa, é muito difícil entender o que, é que as pessoas não estão percebendo. Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso vetor, tá certo? 0, 1. Dois casos especiais, que são esse cara e esse cara. Porque eu não posso acessar um elemento que não existe, tanto aqui quanto aqui. Então a gente tem que ter um tratamento para resolver isso. Porque senão bastaria dizer, então esse daqui é o vetor de Minas, esse daqui é o vetor de proximidade. Se não bastaria eu fazer o meu laço indo com i de 0 até quantidade, indo de 0 a quantidade, e aí eu faria quem? Eu tirei. Sério? Tem que se motivar. Já sabe, ele já procurou antes de vir pra cá. Spartans. Ué. 300. 300? Isso é 300 sai? Tá aqui o original. Meu preferido é esse daqui. Meu preferido é esse daqui. Não. Já assisti esse filme já umas 15 vezes. E nunca é demais. To Victory. Bora lá. A gente consegue, vamos nós. Segue a capa, segue. Que ele abre depois. Bora lá. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que se não fosse os casos especiais, bastava a gente dizer que o vetor de proximidade na posição I ia ser quem? Ia ser o vetor de Minas na posição I menos 1, a posição I e a posição I mais 1. Só que antes de fazer essa soma, eu tenho que testar se cada um desses elementos existem. Eu tenho que testar se o I menos 1 existe, eu tenho que testar se o I existe, e eu tenho que testar se o I mais 1 existe. Até aí foi ou não foi? Foi. Como é que eu testo se uma posição existe num vetor? Ela existe num vetor se ela estiver dentro dos índices válidos. Quais são os índices válidos se eu tenho um vetor de tamanho, quantidade? O primeiro índice é o 0 e o último índice é o quantidade menos 1. Então ele é válido, e é válido se ele tiver, e é válido se ele for, e tem que ser maior ou igual a 0, na verdade, ele pode ser 0, e ele tem que ser o quê? Menor do que quantidade. Não, ele não pode ser igual a quantidade, porque o último índice válido. Não, quantidade já é fora do vetor.
O índice quantidade é um depois do último, porque como ele começa do zero, quantidade já sai. Por exemplo, se eu tenho um vetor de 5 posições, a primeira é a 0, a segunda é a 1, a terceira é a 2, 3 e 4. A última posição válida é o 4. Então, o tamanho válido de um vetor vai entre i maior ou igual a 0 e i menor ou igual a quantidade. Ok? Então, eu tenho que, para cada um desses elementos, i menos 1 e i mais 1, ver se eles estão dentro do limite. Porque se eles não estiverem dentro do limite, eu posso acessar isso? Não. Se eu não posso acessar, eu simplesmente não somo. Então, ele vai fazer o seguinte teste. Ele vem bem para cá. Esse elemento, aí ele testa. I menos 1 existe? Não, então ele nem soma. I existe? I, então ele soma. I mais 1 existe? Existe, então ele soma. E ele continua. Para esse elemento, I menos 1 existe? Existe, soma. Para esse elemento aqui, ó, para esse índice, I menos 1 existe? Existe. Esse carinha aqui não existe, né? A posição 0? E aí, Fernanda, o que foi que você viajou aí? Deixa. Primeiro. Quando ele testa, faz esquerdo não existe. Ó, qual é o primeiro índice? O primeiro índice é 0, ok? Não é o primeiro índice? Não é o 0? Aí ele verifica. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 está dentro dessa faixa aqui? Não. Então ele não pode acessar uma coisa que não está dentro da faixa. Por isso ele não faz a soma. Aí ele vai e olha com o primeiro i. E aí ele testa. O i existe? O 1 existe? Existe. Aí ele testa com o 1. O último. Esse carinha aqui existe? O i mais 1 existe? Ele existe, mas não vai fazer não. Mas antes de testar o valor dele, eu tenho que saber se ele existe ou não existe. Porque eu não posso pegar o valor de uma coisa que não existe. Ah, primeiro você está testando se ele vai existir, para depois verificar se ele tem valor. Exato. Primeiro eu estou testando se ele vai existir, para depois verificar se ele tem valor. Ok? Se a gente quisesse ser bem criterioso, esse teste aqui não precisaria existir, na verdade? Porque o i sempre vai existir, sim ou não? Sim. Então eu não precisaria desse teste, bastava fazer esses dois aqui. Ok? Mas como eu estou fazendo 3 vezes... Pessoal, dá tudo bem aí? Viajaram menos? Tudo bem? A outra coisa seria, se ao invés de fazer os... Por exemplo, se eu estivesse pensando num campo minado mais, ok? Que eu olhasse 2 posições à esquerda e 2 posições à direita. Como é que ficaria isso daqui? 2 posições à esquerda e 2 posições à direita. Quanto seria isso daqui? 1, 2, 3, né? E esse daqui? 3 também. E esse daqui? E esse? E esse? 2 também. O que é que muda desse novo campo minado para o antigo? Aí eu tenho que fazer teste de novo porque está mais, o i menos 2, e o teste também para o i mais 2. Só que como a gente está fazendo, é sempre o mesmo teste que a gente faz? Por que nesse primeiro, a proximidade? Hã? É 3. Porque não são 2 para a direita também? Então esse carinha é 2 para a esquerda, não existe. Ele e 2 para a direita. Somando esses 3 caras dá 3. Esse daqui é ele e 2 para a esquerda, mais os 2 para a direita, que dá 3 também. Ah, sim. É porque a gente está pensando em 2. Sim. Ok? Mas a gente não faz sempre o mesmo teste? Se é sempre o mesmo teste, a gente pode pensar no intervalo. Outro intervalo. Uma outra variável. Que começa em quem? Em quanto? Nossa nova variável começa em quanto? Não, o primeiro, mais da esquerda, é quem? I menos 1, né? I menos 1. E ela vai até quanto? I mais 1, né?
J menor ou igual a I mais 1. E o J aumenta de quanto em quanto? Eu não tenho que testar as três? J mais. Qual é o teste que eu faço? Agora eu não estou testando, né, o J? O J tem que existir. Quando é que o J existe? Se ele for maior ou igual a 0 e menor do que quantidade. Se ele existe, eu posso acessar para ver o valor dele? Posso. Eu não posso acessar se ele não existir. Tem que botar maior igual para menor igual a quantidade. Não, porque ele não pode ser quantidade. Ele tem sempre que ser menor do que a quantidade. Se ele existir, eu posso pegar o valor dele, né? Proximidade mais igual a menos J. Se ele não existir, eu não somo. Se ele existir, eu acesso e somo. Se ele não existir, eu não somo. Ok? Do jeito que está aqui, se eu quisesse fazer 2 à esquerda e 2 à direita, eu tinha que mudar o quê? Começa 2 à esquerda, não é verdade? E aqui vai 2 à direita. Se eu tivesse no campo minado de uma matriz, aí seria muito parecido com isso daqui. Porque agora você não precisa tratar os casos especiais. Para todo mundo, você testa se o elemento está dentro da matriz. Se ele tiver, você soma. Se não tiver, você não soma porque ele não existe. Foi demais? Vamos fazer uma bem parecida, tá certo? Uma matriz assim, aí faria o teste com ele, faço logo, Não, seria as fileiras de cima. Mas vamos fazer matriz? Não, é só para dizer que é muito parecido, tá certo? Vamos fazer um que é bem parecido, que são os desconcentrados. Não, matriz é a mesma coisa que vetor. É sim, é porque vocês viram matrizes só naquele modo neném com fraldas. Entendeu? Que é tudo muito besta. Matrizes, percorrer uma matriz, somar elementos de linha e coluna, é muito ridículo aqueles exercícios de matriz que os professores passam. Vamos lá, desconcentrados é muito parecido. Mas por que não conseguiu? Porque não sabia vetores. Entendeu? Bora desconcentrados. Desconcentrados é fácil. Tem lá também nos exercícios acho que tá não está nos exercícios do GitHub, está no arcade. Desconcentrados é assim. Você imagina que aqui é uma fila é bem parecido, tá? Aqui é uma fila de quartel, tá certo? Os uns são as mulheres e os zeros são os homens, ok? Todo homem que está perto de uma mulher está desconcentrado. Todo homem que está perto de uma menina está desconcentrado e não consegue escutar as ordens do capitão. A pergunta é: quantos homens estão concentrados? Concentrados. Só está concentrado quem está entre 2 zeros, na verdade? Aqui então eu só tenho 2 homens concentrados. Vocês percebem que o algoritmo é a mesma coisa, porque a gente sempre tem que testar se existe, né? Eu tenho que verificar, eu estou concentrado se o quê? Primeiro, se eu for homem, né? E se o da direita for homem e o da esquerda for homem. Só que eu só posso testar o da direita e o da esquerda se... Como é que eu posso acessar? Se ele existe. Se ele não existe, eu não posso acessar. Não, aqui tem 2, né? 1 e 2. O 0 é o homem, né? Não, porque se ele está perto de uma mulher, ele não está concentrado. Querem fazer esse? Bora. Vamos fazer esse. Tem muitos exercícios legais de vetores. Vamos fazer.
Hã? Quer mais não, mano? É o Arch Linux. É. Eu troco esse sistema como quem troca de roupa. Eu gosto de Linux. Vamos lá. Eu queria passar um exercício para vocês fazerem, mas eu não queria que fosse tão difícil. Esse é muito difícil. Deixa eu pegar um mais fácil. Pronto, fácil, ó. Mesma coisa. Pronto. Também tá lá. Faz de conta que isso daqui é a fila do quartel, ok? Isso daqui é uma fila de quartel. Da frente da fila são os primeiros elementos que estão na frente. Tá vendo aqui? Então aqui, ó, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 9, 10. Tá vendo? 9. Tá vendo aqui os elementos na fila? Os elementos na fila? Todo mundo? Presta atenção no exercício. O general está na frente da fila. Ok? Tá aqui o general. Tá aqui os olhinhos do general. Aqui a cara dele. E aqui ele tá com cara de mal. Tá aqui, ó. Isso aqui é o cabelo dele, ok? Os números, bora lá. Os números representam a altura dos soldados. Ok? Porque eu só quero usar uma casa decimal, tá certo? Só quero usar uma casa decimal. Os números representam a altura dos soldados. Toda vez que um soldado pequeno está atrás de um soldado grande, você não consegue enxergar. A pergunta é: quantos soldados o general está enxergando? Se a gente fosse contar, quantos ele está enxergando? Ele enxerga esse? Enxerga esse? Enxerga? Enxerga o 2? Enxerga o 5? Enxerga o 6? Enxerga o 3? Enxerga o 9? Ok. Bora lá. Enxerga o 4? Não, porque o maior até agora é o 6, não é verdade? Pronto, faça. Isso aqui não precisa nem de vetores, dá para fazer só com laço. Mas tentem pensar em vetores, porque é lógica de laço, ok? Entenderam como funciona a brincadeira? Hã? Quantos soldados ele enxerga? Por exemplo, se ele estiver vendo daqui, ele não vai ver esse, nem esse, nem esse. Ok? A pergunta é: quantos soldados o general enxerga? Bora lá? Dupla. Se quiser pode pensar só no pseudocódigo, meu povo. Mas vamos lá, vamos tentar fazer a lógica. Não é fácil, mas vamos lá tentar fazer. É muito fácil essa, não teve nem graça. Pode colocar qualquer coisa. Esse é facinho. Esse é facinho, bora lá queimar meu. Queridos, vetores, vocês podem achar difícil, mas é um subconjunto muito pequeno de operações. Depois que você faz umas 15 diferentes, aí não tem mais o que fazer, é tudo muito parecido, entendeu? Então, por mais que seja estranho, é só absorver a estranheza. Tudo se repete. Percorrer, testar o anterior, é sempre a mesma coisa. Mesmo que seja estranho, é sempre a mesma coisa. Não tem muito... Se I maior que I, Conseguiu? Era só tratar os casos especiais?
não sei, porque eu tava conseguindo 90. Ah, tudo bem. Aí eu usei os dois fora. Ele desmotiva, ele bota 90 como amarelo. Era pra dar zero. Era pra dar zero. Tá certo. É que nem dizer, ó, como é que foi a minha cirurgia? Dizer, eu fiz tudo perfeito, só esqueci de fechar o buraco, mas tá ótimo. Mas isso funciona. Mas não tá funcionando. Dizer isso não. Só que eu acho que eu tenho que Código, a gente tem que buscar a perfeição. Bora lá, vamos lá, fazer essa daqui. eu acho que é assim. Bora lá, você pega a dupla. Dupla, Wesley, dupla. Cola ali. Dupla, ou vai para um lado ou vai para o outro. Eu passei a frequência para vocês, passei. Passou. Ela voltou já. Pega para mim, Tomás. Como é que foi? Vocês fizeram aqui ontem, né? Vai esquecer. Ai, quanto que ele não veio? Eu acho que o teste. Se o mínimo. Ah, sua imagem vai incrementar. Começando no reverso. Aí sim, mais é maior. Eu como. É menor? Aí sim, mais É maior. Para todos os soldados, né? Se os soldados maior, Porque ele quer saber qual o que ele não consegue ver. E esse. ah, tá, ele enxerga essa fretinha. E esse. Menor que e mais um. Consigo ver, consigo ver, consigo ver. Aí. Qual é? É mais Porque ele não enxerga assim, ao contrário, por exemplo. Mesmo que tenha alguém muito alto, Aí foi soltando essa tirar um betinho mais alto. Maior que o. tem que ver o contrário. Sei. É maior. Tá. Mas seis é 4. Deve ser alto. Deixa. Certo. Aí sempre maior que o próximo, ele não sabe Você tem que verificar o seguinte: a pergunta é se ele está sendo visto. Alguém está me vendo? Como é que vocês estão me vendo ou não estão me vendo? Ninguém está me vendo se na minha frente tem alguém maior do que eu. Não, é da oi cobrando. Vou botar aqui no silencioso, é a oi me cobrando a conta. menor, 4. Certo. É maior que 2. É. Então ele não enxerga dois. Nessa prática não enxerga. Ah, tudo bem. Mas por exemplo, aqui no quadro 3 e 4, ó. É isso. Então você tem que verificar
Imagina isso como um laço. Qual foi o maior soldado que já apareceu? Se eu for menor do que o maior que tem para trás, então ninguém me enxerga. Não pensa só no anterior, não, pensa no maior. Quem é o maior até aqui? É o 1. O 3 é maior do que o 1? É, então ele é o novo maior. O 4 é maior do que o 3? É, então ele é o novo maior. O 2 é maior do que o maior de todos? Não, então ninguém viu o 2. O 5 é maior do que o 4? É, então ele é o novo maior. O 6 é maior do que o... Então, quando eu pego um novo maior, eu atualizo. Quando eu pego um menor, eu conto. Eu tenho que saber quem foi o maior que já apareceu. Que guarda o maior que já aconteceu, já apareceu. Então, o número Faz com laço, esquece que tem um vetor aí. Imagina que tem um laço só, que você não está. Só um laço, não tem vetor. Era 7 para 6. Vai ver o 1, vai ver o 3, vai ver o 4, não vai ver o 2, vai ver o 5, vai ver o 6, vai ver o 3. Não viu, tá certo, tá certo. Isso, verdade, tá certo. Tá certo. Dá 6. Eu conto que sim. Ele não vai ver, como tem o 5, tem o 6, ele vai ver o 6. Ele não vai ver o 3 nem o 4, porque o maior valor até então era o 6. Aí só deu 9. Ok, resolveram? Entendeu? Tipo, ele vai ver o primeiro, vai ver o segundo, porque ele continua maior, vai ficar maior. E o terceiro vai ser maior. O quarto vai ser o 2, né? Vai ser menor. Vai ver o 5 e o 6, vão ser maiores. Boa tarde, pessoal. Bem rápido para não atrapalhar. Nós convidaremos Lucas, engenheiro de computação. Mateus, Ciências Sociais. A gente faz parte do DCE, a gente vai convidar todos vocês, tanto os alunos como os professores, a comparecerem no seminário 3h30 na sala 1 do bloco 2. A gente vai falar sobre a revogação da portaria 31. Acho que muita gente já sabe que eu passei em sala, coloquei lá no Facebook. Né? Há 3 semanas atrás baixou uma portaria assim, de forma. A reitoria mandou para a gente dizendo que teremos que pagar pelo espaço utilizado dentro da universidade. Né? Assim, algo absurdo. E Como assim? se você quisesse fazer um evento aqui dentro para 100 pessoas, você teria que pagar R$500 para a universidade. Não, depende do tamanho. Do tamanho. São R$5 por pessoa. R$5 por pessoa. Então, exceto se a universidade fizesse o evento, nós teríamos que pagar. Correto? Se fosse promovido pelos estudantes, enfim. Sim. E aí, essa portaria foi revogada e nós fomos convidados a construir um novo documento, certo? E como é um documento que envolve espaço, e não só dos alunos, mas servidores e professores, nós convidamos a todos para criarmos juntos essa nova portaria, certo? E mandar para a reitoria e dizer, esse aqui é mais ou menos o que nós queremos. Para que haja uma padronização e critérios de como a gente deve fazer para aprovar ou não um evento aqui dentro da universidade, certo? Seja desde festa a congressos tecnológicos, correto? É importante a participação de todo mundo. Muito obrigado. Vai ser agora 3h30 aqui na sala 1 do bloco 2. Normalmente o design fica lá. É muito importante participar, gente, porque essa é a construção de um texto que dialoga com toda a universidade, com os estudantes, com os professores, com os servidores, né, que trata justamente da possibilidade da utilização dos espaços, da criação de critérios para a utilização dos espaços. Hoje, a gente pode usar os espaços dependendo da conveniência, e é esse o termo mesmo que está na portaria, dependendo da conveniência
de quem dirige o campus, né? Então, nossa ideia é a gente conseguir criar critérios para a utilização ou não do espaço da universidade, tá certo? Então, professor, todos os alunos estão convidados, tá certo? Valeu, gente. Deu certo? Bora lá. Do jeito, só para eu mudar para vocês completarem. Do jeito que está aqui, com laço a gente resolvia, né? Não precisaria nem de vetores, porque você só estava fazendo sequencial. Vou dar uma mudadazinha para o pessoal que já conseguiu. Supondo que você tem os gaiatos que gostam de ir lá para o fundo, né? Os gatos que gostam de ir lá pro fundo para não aparecerem, tá vendo? Então ninguém tá vendo esses caras aqui. Aí o que aconteceu? Foi um general mal pro outro lado. E esse, além de ser mal, peraí, ele é caolho e ainda tem bigode. Tá vendo? Aqui é o cabelo, aqui é o olho, aqui é o bigode. Não é isso? Não, tira o ponto e vírgula. Não, ele é mau. Faz uma carinha assim, né? Tira o bigode. Tá chorando de alegria. Ele tá, pronto, ele tá chocado. Ele tá chocado, porque a galera tá no final, de cabelo em pé. Esse é o óculos dele. Tá chocado e de cabelo em pé, ok? A pergunta agora é a mesma. Quantos soldados estão escondidos? Esse aqui está sendo visto? Tá, esse também? Esse? Não. Esse? Está sendo visto por esse? Esse também. Porque agora tem que imaginar que ele está olhando dos dois lados. Caramba, que coisa chata. Desculpa, meu povo. Deixa eu botar esse negócio silencioso. O pessoal da Oi me cobrando umas contas atrasadas. Hã? É porque eu cancelei a Velox e eles não cancelaram. Aí eu tenho que ligar para contestar, mandar protocolo de cancelamento e etc, que é um saco as coisas no processo. Ok? Entenderam? Então vamos lá. Quais são os que não estão sendo vistos agora? Esse cara aqui, né, que está escondido atrás do 4. E esse cara aqui que está escondido atrás do 6. Ok? Bora lá, mudou, vamos lá? Quem é que não conseguiu fazer a primeira ainda pra gente? Não. A pergunta é: quantos estão escondidos? Quantos nenhum dos dois está vendo? Entendeu? Quantos estão escondidos? Quantos estão escondidos? Vamos lá. Primeiro exercício. Você vai precisar. É como se fosse um curso, entendeu? Você está sempre atualizando o nível máximo. Então, inicializa o máximo. Máximo e o número, que é o número igual, né? O primeiro daí que a gente faz uma observação, leia os números. E o 6 está. Esse. É? Quando ele está vendo, mano. Não, quando ele tá vendo. É quando ele tá vendo. É, como é que ele vai contar um negócio que ele não vê? É, mano.
Já fez esse aí, a reforma é maior. Se ele não que número começa a agora você vai ver se ele for menor que o máximo, se ele for maior que o máximo, ele é um novo máximo. O 3 se ele for menor que o máximo, o 2 é também. Se ele o código maior que o máximo, eu quero quantos estão escondidos. Só escondidos. Escondidos. Agora. Para verificar os que estão escondidos, foi agora. Para verificar os que a pergunta é quantos estão escondidos? Mas antes, quais eles estavam vendo? Tanto faz. Ah, só abrir. Tudo bem. A pergunta agora é quantos estão escondidos? Quantos nenhum dos dois está vendo? Certo. Depois eu vou aqui. O que você vai fazer? Você começa, você soma você faz deu certo. Nessa posição aqui, ó. Aí eu saio quantos elementos tem sobre o pedacinho? 1 é menor que 3, mas mesmo assim está ele vai juntar a partir de 0. Toda vez que for maior, o primeiro número é 5 aí. É tipo aqui embaixo, ó, olha pra você duas vezes, entendeu? Olha pra tua mão aqui, tu vai ver esse, vai ficar mais difícil pra você. Porque eu acho que se eu tirar, vai ficar um pouco difícil. Vou botar nossa dele. Porque fizeram o primeiro tirar nem o primeiro, você não pode mais sentar junto não. Você fica em tempo na que massa. Ele não pula. Fez a mesma coisa, assim, tá gerando um ciclo vicioso. Aqui, ó. Até o 4, ele vai ver todos. Quando ele chegou no 4, o 5, ele não vai ver os 2. Porque 2 é menor que o 4. O I mais 1 é menor que o 5. O I mais 1, se ele fosse fazer o ponto, ele não dá mais cedo fazer. Se I mais 1 for menor que o I, você deu o primeiro Se mais 1 for menor que o I. Seria no caso assim, se mais 1 for maior, se for maior, se for maior, se a pessoa for maior que mais 1 vai ser 20 para trás. Qual é o maior que tem para trás? Não sei. Esse valor aqui é o 4. Se o I for maior que o mais 1. Se ele é maior, então ele não está escrevendo. Mas lembra 3, 4, 2, 4.
2. Se ele for menor, ele está escondido. Se ele for maior, ele é um número mais. Agora vai. Ele veio 1, certo? Veio 3. Veio 4. Não veio 2. 1. Veio 7. Veio 6. Não veio 4. Veio 6, não veio 3, 5, veio 1. Ele é um número maior. Errado. Errado. Vai ver, não. Tá certo, tá certo. Porque tu só fez até o 3. Passa 1, tá certo. E aí, só que a função vai até o 3. Aí é só o 3 mesmo até o 3. Veio 3, veio 4, veio 2, não veio. 5, veio 6, veio 4, não veio 6, veio. E aí? Mas tem que ser isso aqui. Eu acho que dobrou ele, mas não funciona. Dobrou. Ok. Você tem que inicializar. Cadê o maior? 6, 3, 2. Agora se tiver outro ali, você vai ver fazer. Outro for. Outro for, fazendo uma coisa só que faz no esse daqui é muito. Como vetor, você usa, porque você já tem, né? Você vai fazer o primeiro número e você faz só o for. Se tem, por exemplo, dentro do 6, se mexe na posição, Porque 7 minutos. não é o ângulo. Eu acho que é assim. Da frente com de trás, e lá no próximo tem que fazer uma variável chamada maior. Toda vez que você pega um número, você vê. Se for menor do que o maior, faz um dígito. E recebe quantidade. E recebe quantidade. Isso, pode ter até uma pessoa. Boa aula, a gente se vê amanhã. Veloz 6 sustenta. Vamos estudar, sempre mete a cara no mas ela não tem Da onde mesmo? Porque quando chegar até aqui, ele não vai ver os outros. Porque ele dá pra cá e não vai ver. Você fica com Agora o Gabriel tá ajudando a gente. ok. Davi. Já terminei usar esse quantidade. Usar O outro era pra fazer o quê? De trás pra frente, ó. 50 e qual amigo? É pra mostrar tua voz. Acho que sim. Como foi que vocês fizeram para ele olhar para a esquerda e para a direita? Se
o elemento do meio for menor que os dois, que é o único para estar escondido, os dois tem que ser alto, né? Derrubar. Toda vez que ele for menor que os dois, então tá no mais um. Tu faz 2 laços então? Sim, 2 laços. 3 laços, né? Um laço para andar assim e o outro para ir assim, né? E o infrante. É verdade, um laço assim e o outro olhando para trás. Tá certo. Eu vou estudar. É importante, mas eu preciso estudar. É só um pouquinho. O que é? Você vai me emprestar ou você vai me dar? Não posso não. Vai entregar quando, professor? Semana que vem. Não, Davi, que isso? Entrega amanhã, eu vou brincar. Tem que instalar alguma coisa? Davi, tem que instalar alguma coisa? Diego, vai dar introdução para o próximo semestre? Que legal, capacete pendurado. Toma Aqui, ó. Só tomara. Ah, tá. Ele vai dar o que na cidade? Só quando vem a disponibilidade da Ah, eu pessoa. não tenho mais ir, não. Bom, esse livro. Valeu. Davi, eu vou tomar cuidado. Por isso eu vou de bike. Aí tua mulher disse, Ah, O que aconteceu com você? um monte de gente começou a andar de capacete. Vamos arriscar, né? Não custa nada, né? Os capacetes são. Ainda parece mais esportista. Ei, Davi. Precisa No instalar Ubuntu, nada não, né? no Linux não precisa. Aí tu pode usar o Shornel, que é esse que eu uso. Tu vem aqui no Shornel, ó. Ah, tô sentindo. Isso aqui não é de desenho, tá? Tu vem aqui no Shornel e vem Options, usa o X Input, medidor de pressão. Aqui eu, como não tenho mais lousa, aí ele faz o risco de acordo com a pressão. Ou então Photoshop, GIMP, todos têm suporte, entendeu? A pressão. Que a pressão ele faz com que essa mesa ela tem normalmente uns 512 níveis de pressão, né? De acordo com a pressão que você coloca, ele deixa o traço mais fininho ou mais grosso. Caramba, 512, tipo, milímetros, né? Obrigada, vou tomar cuidado. Tá bem?